O Proteus tem uma limitação que atrapalha muita gente. Muitos clientes Proteus reclamam disso. Mas a TOTOS está conseguindo algumas soluções e eu vou te mostrar mais sobre o assunto. Fica aí. Aqui a gente está com a documentação oficial de limite de campos por tabela. Então, no Proteus, você não pode passar de 350 campos, contando campo real e campo virtual, em uma tabela. Então, se você fizer isso, no configurador ele já não vai deixar você passar disso. Só que isso é um problema, porque assim, 350 parece muita coisa, mas tem tabelas padrões de Proteus que já vêm com mais campos do que isso. Então vamos para um exemplo aqui, a tabela SD1, né? A tabela que tem mais campos já por padrão. Você vê, deixa eu abrir minha caneta aqui, o apontador, já tem 348 campos. Lembra que o limite são 350? Então, eu criei aqui, se você criar 2 campos a mais, você já não consegue criar mais nenhum campo na tabela. E é muito comum você precisar criar 2, 3 ou até mais campos em algumas tabelas de Proteus. Tem situações que você cria muitos campos, até às vezes dezenas, né, no decorrer do uso do Proteus. Porque quando você vai dar uma solução para alguma rotina, alguma tela do Proteus, realmente você não vai criar tantos campos assim. Você cria, sei lá, um campo, 2, 3, depende da solução. Só que no decorrer dos anos você vai tendo necessidades, às vezes no módulo de faturamento, às vezes no compras, cada um vai demandando alguma coisa e você vai criando tabelas, por exemplo, vai criando campos, por exemplo, na tabela de clientes. Então é muito comum no Proteus ter clientes que estão, ter bases de dados que já tem tanto campo que você não consegue criar mais nada, você tem que ficar escolhendo qual campo matar. Então acaba isso sendo um problemão. Eu fiz exemplo aqui, nessa tabela de notas de entrada, né? Itens das notas de entrada, criei os 350. Quando eu clicar para incluir mais um item, ele vai dar essa mensagem aqui. Quantidade, limite, eu não sei se está dando para ver a mensagem, a editora vai aumentar aí um pouquinho para ficar mais clara na tela. Fala que só pode criar 350 campos na tabela, então a gente acaba ficando preso nisso. Então eu fiz uma query, que eu vou disponibilizar para vocês no material, não precisa anotar, não precisa tirar print, nada. Logo no final do artigo, você coloca o seu e-mail, você recebe tudo isso. A gente fez uma queryzinha aqui, que ele mostra por tabela quais tem mais campos. Então você vê que na SD1 tem 348. Isso aqui é uma base minha 2310, né? Uma base migrada da 22 para 23 e talvez com pouquíssimos campos customizados, talvez só testes mesmo que a gente faz para esses vídeos que a gente faz. Então você vê, SD1 tem 348, já está muito perto, né? SFT 343. Você vê até que a SA1 que está aqui embaixo tem 259, né? Poxa, você pode pensar, mas faltam quase 100. Mas não se engane, assim, é muito comum essa tabela aqui até SA1 chegar nos 350 e você não conseguir mais criar campos. Você ter limitações disso. Aí vamos lá, né? Qual foi a solução que a TOTOS deu para essa tabela, né? SD1, né? Foi implementado, e essa documentação também está lá no final do artigo, é essa solução que a gente vai te mostrar como é que funciona agora. Primeiro pré-requisito, né? Você tem que estar com o Proteus atualizado e, se você tiver na 2210, né? Aplicar esse pacote de expedição contínua do compras. Você aplica, vai lá, aplica o patch, aplica o SDF, porque tem campo novo e tabela nova para tomar conta disso, para resolver essa questão, e você já pode utilizar. Se tiver na 2310, possivelmente já vem para o padrão, né? Porque já é a versão mais nova. Se não, você tem que aplicar a expedição contínua, mas possivelmente já vem. Até porque isso aqui já é desde o ano passado que está disponibilizado. Você vê aqui, não, até aqui a data desse pacote que eu apliquei foi 17 de fevereiro. Então, caso na 2310 não apareça para você, então você baixa o pacote mais novo. Beleza. Aplica o patch, apliquei o SDF, né, no PDBet, vamos ver como é que funciona. O Proteus, eles criaram uma tabela nova chamada DKD. Lembra que a SD1 são os itens das nossas fiscais de entrada? Então, eles criaram uma tabela nova e colocaram a chave completa da tabela, como se fosse uma relação 1 para 1. Então, cada registro na SD1 vai ter um DKD. Então, foi essa solução que foi dada. E aqui, caso você queira criar um campo a mais, né, para passar desses 350, você vai criando aqui, e no meu caso eu criei esse campo DKD teste. Só criei um campo a mais para ver como é que ele aparece na tela, né, como é que vai ser apresentado no Proteus. Está aqui esse campo. Então vou lá abrir a tela da nota fiscal de entrada, né, documento de entrada. Abrir a tela e você vai ver aqui embaixo, ele vai aparecer esse campo que eu criei. Então para cada item da nota que eu clicar, ele vai aparecer a informação aqui vinculada. É legal que foi dada a solução, né? Mas não parece ser a melhor das soluções. O que a gente gostaria mesmo é que o campo aparecesse aqui em cima. Porém, ok, pelo menos tem uma solução. Eu cliquei no item 1, se eu clicar no item 2, ele já vem aqui e já mostra outra informação. Ou seja, aqui embaixo é como se fosse um filho único do item da nota, né? Onde você pode mexer. Surgiu esse joinha aqui no meio do
do artigo, porque muita gente esquece de dar o joinha no final, então a gente pede no meio. Se você puder, nos ajude dando joinha, até eu gostei ou não gostei, que dá uma relevância maior aos nossos vídeos. Se puder compartilhar também na sua rede social, no LinkedIn, ajuda pra caramba. Vamos pra frente. E como ficam os gatilhos, né, os exec-out? Porque você começa a pensar, poxa, peraí, se eu quiser que esse campo da DKD tenha um gatilho, né? Então ele coloca como é que você deve formatar esse gatilho. Tem um exemplo, tem a documentação, eu vou disponibilizar, claro, essa documentação no final. Você vai preencher o campo de origem, o contradomínio e como é aqui a sintaxe para você preencher. Porém, o conceito dessa tabela DKD é receber gatilhos da SD1. Ele não possui a característica inversa. Pelo menos no momento que a gente está gravando, que a gente está em outubro de 2023, ele não tem essa característica. Então, pode ser que você tenha algum plano frustrado disso, né? Que você queira que quando mexa na tabela DKD, ele altere alguma coisa na SD1. Nesse caso, não vai funcionar ainda, certo? Então, você vai ter que pensar. Talvez até você tenha que fazer uma negociação. Poxa, esse campo da DA1 eu vou colocar na DKD para poder voltar. Acaba criando uma dor de cabeçazinha que não seria necessária. Mas vamos seguir. E também na customização, né? Você vai precisar mexer em exec-autos. Então, quando você fizer um exec-out, você vai ter que informar as informações da DKD no array em separado. A documentação também está no final e tem todos esses exemplos de exec-autos. Isso aqui foi bem legal que a TOTOS fez. Já colocou o exemplo desse exec-out. Não é normal esse tipo de comportamento, acabou sendo um cuidado interessante de quem disponibilizou essa alteração. Mas beleza, assim, vamos pensar. A solução não parece uma solução ótima, né? É bom que tenha uma solução, mas não é ótima. Existe alguma forma de a gente fazer isso sem precisar criar uma DKD? Ou seja, como a gente faria para criar o campo número 351, né? Existe uma solução na internet, né? Mas ela meio que não é indicada e pode quebrar o CSX3. Se você fizer direitinho, até que ela funciona bem. Mas você pode ter alguns problemas extras, como por exemplo essa de quebrar o SX3, porque o SX3 vai ter aquela validação de checksum, então se você mexer por baixo, basicamente o que ela faz é você ir lá no SX3, criar o campo, depois você vai no configurador, altera alguma coisa nele para ele ser atualizado e acaba que você tem esse campo número 351 ou até mais na tabela. Mas assim, não é indicado, né? Mas existe essa forma. Inclusive, essa forma que a gente colocou, que tem no canal do Daniel Atilho, um cara muito bom, que tem um canal muito bom sobre o Proteus também, eu vou colocar no link, mas sempre dizendo, não use, se usar é por sua total conta e risco. A TOTOS não indica isso e você pode perder muita coisa, né? Então, ter muito cuidado. Tem que valer muito a pena para você fazer algo desse tipo. E outro ponto é que fica aqui o protesto, né? Essa questão dos 350 campos atrapalha bastante. E principalmente porque tem algumas tabelas que já vêm com 348 campos, então você acaba perdendo a liberdade. E cada Proteus é uma história. Às vezes você pega o Proteus de algum lugar que já passou por várias pessoas de TI, já tem a sua história, já tem os seus campos criados, e você quer dar algumas pequenas soluções e não pode, porque chegou na limitação. Então acaba que essa solução do SD1 foi só para SD1, e ainda é um pouco paliativa. Você viu que tem algumas restrições, não é tão boa, né? Tem até a sugestão do Sullivan, né? O Sullivan Simões, um cara muito bom, muito experiente no Proteus também, que a gente já acompanha. Ele também tem um canal falando sobre questões de Proteus e ele colocou lá na central de atendimento a reclamação dele, né? Essa limitação atrapalha bastante, né? Tendo em vista que a própria TOTOS coloca os 350, né? Aí ele até colocou a sugestão. Poxa, a TOTOS podia contar só os campos reais, os virtuais não. Já que o campo real é o que realmente é criado na tabela, o virtual não. Então, conte só os reais, que é o que realmente carrega na tabela, né? O select vai ficar maior e tal. Aí ele colocou uma sugestão lá de melhoria para o pessoal votar naquela central colaborativa, né? Então, esse link também está no final do artigo. Só que a TOTOS já respondeu, o Sandro respondeu e ele falou, a questão não é nem os campos que está no banco de dados, mas é o que mostra na tela, né? O que vai mostrar na tela, se você colocar muitos campos ali, vai depreciar muito o sistema. Então, por isso, a gente entendeu a sugestão e tal, mas não vamos fazer. Acabou que essa requisição do Sullivan foi encerrada com essa solução que foi dada para a SD1. Mas claramente o que o Sullivan pediu foi em relação a todas as tabelas, não era específico da SD1, né? Até mostrando aqui, deixa eu abrir aqui o link, está aqui a requisição, né, a limitação, o Sullivan colocou, está aqui o link dele. Aqui é a documentação oficial, né, falando no limite, ele colocou a sugestão dele e está aqui a central colaborativa, né? Tá aqui ele colocou 20 de julho de 22, ele colocou as possibilidades, né, o que é que a gente pode fazer e tal. O Sandro respondeu e você vê a quantidade de pessoas que já comentam dizendo que tem o mesmo problema, né? Tá aqui o Alexandre, o Henrique, outro Alexandre, o Douglas, Renan, e você vai passando e tem muita gente. E assim, não tem mais pessoas porque tá a publicação fechada, né? Acredito que como deu a solução na SD1,
Então a TOTVS já fechou isso aqui. Talvez até tenha uma outra requisição de aumento de campo em algum outro local que a gente não achou. Mas acabou que isso aqui ficou bem claro, o ponto é e aonde dói nos clientes do Proteus, né? Voltar aqui para a apresentação. Antes de terminar o vídeo, eu queria pedir para você sugestão de assuntos. Eu coloquei tanto na descrição, como no comentário fixado, como também no artigo, um formulário onde você coloca seu nome e a sugestão e a gente vai estudar esse assunto, vai colocar aqui na fila de vídeos e vai disponibilizar para todo mundo. Então, caso você tenha algum assunto, uma melhoria, uma rotina específica, até alguma curiosidade em relação ao Proteus, não precisa ser nem em relação a algo muito técnico, coloca para a gente que a gente vai avaliar e possivelmente vai fazer a gravação desse vídeo e disponibilizar para todo mundo. E se você permitir, tem um dos campos lá do formulário, que se você permitir, a gente também vai te dar, claro, todos os créditos, colocar lá o seu LinkedIn para o pessoal entrar em contato com você, caso você permita. O material para download, né, você coloca o seu download aqui na descrição, no comentário fixado e também no artigo. A gente vai ter várias documentações. Esse artigo tem muita documentação, que é a documentação oficial da TOTVS do limite de campos por tabela, o complemento de itens da NF de entrada, a questão da DKD, né, é mais um documento. O pacote acumulado de compras, caso você não tenha, você já clica lá para baixar diretamente do site da TOTVS. Aquela queryzinha que mostra quantas tabelas você tem quantos campos você tem por tabela, acaba sendo útil para você ter uma noção de como é que está a sua situação. Os Ezequiels do documento de entrada é outra documentação. O link lá de requisição de melhoria. E eu coloquei também o link lá do Daniel Atílio, do post dele, caso você queira dar uma olhada, a fim de que, só como sugestão, como curiosidade mesmo, né? Não vai fazer na base de produção, a não ser que você tenha um motivo muito forte. Os riscos sejam maiores do que os benefícios. E se gostou, não deixa de dar o joinha, compartilha. Se você puder compartilhar a nossa postagem também no LinkedIn, faz muita diferença para a gente. O LinkedIn tem tido um alcance muito importante. E se você puder recompartilhar também, nos ajuda muito. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não deixe de dar o like e compartilhar o nosso conteúdo. Se quiser entrar em contato com a gente, nos envie um e-mail pelo e-mail contato@userfunction.com.br, que logo vamos falar com você. Para mais informações sobre a User Function, visite o site indicado na tela.